A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estamos aqui mais um mês, entrando no segundo mês do ano, já estamos vivenciando tantas coisas. E neste ainda princípio de ano, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, né? Nós costumamos e temos o hábito de dizer que a vida secular só começa depois do carnaval. Mas nós não vivemos por causa do carnaval, nós vivemos por causa de Deus. Então, já começou a nossa vida, já começou o nosso trabalho, já começaram todas as nossas responsabilidades. E não só, porque estamos chegando no mundo inteiro. A vida começa a partir do momento que você abre os seus olhos e você entende que é um ser que tem razão, emoção. Esse ser é triúnico, né? Que é formado por corpo, alma e espírito. Esse ser criado por Deus. Então, neste segundo mês do ano, eu queria dividir com você algo que foi pregado no altar pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo. Você pode acessar a nossa página. É falando sobre você vencer. O que fazer para vencer os gigantes que aparecem na vida? Gigantes da insegurança, o gigante da depressão, o gigante da bipolaridade, o gigante da autoestima baixa, o gigante do desespero, o gigante da necessidade. Seja qual for o gigante que possa estar na sua vida, o Senhor quer que ele caia por terra. Deus pode fazê-lo cair por terra. Às vezes, e nós temos uma passagem bíblica maravilhosa que está em 1 Samuel 17. Depois você, com calma, você verá esta não é uma belíssima história apenas. Isto é um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Porque eu posso fazer uma pergunta para você. Você tem algum gigante que tenha afrontado a sua vida? E talvez não tenha pressa em responder. Não seja afoito. Não seja afoita. Calma. Vamos assim. Tem algum gigante? Não tem ninguém com mais de 1,70 m na minha casa. Ou tem um filho que já tem 2 metros. Eu não estou falando desta altura, sabe? Dessa questão de altura de centímetros. Eu estou falando daquela depressão, daquela insônia, que é um gigante porque tem tirado a sua força de viver. Eu estou falando daquele gigante do medo. Medo de sair, medo de morrer, medo de perder a condição financeira, medo de perder as disputas sociais, os projetos, medo da perda. Quais são os medos? Quais são os gigantes, quero dizer, que têm afrontado a sua vida? Talvez seja o gigante da doença que se instalou. Antes de nós começarmos o programa, eu estava conversando com um pastor amado nosso, cujo neto teve uma queda da própria altura e fraturou o fêmur. Ah, bispo, o que é uma queda da própria altura? A pessoa está de pé e cai, não cai da árvore, não cai do muro, não cai, está de pé, escorrega e cai, queda da própria altura. É a fisioterapeuta, né? Explicando, vamos lá. Também temos, aproveitando, né, este momento. Então, uma criança de 3 anos que teve uma queda da própria altura, o chão estava molhado e fraturou o fêmur. Está engessado. Obviamente que isso é um gigante que se levantou nesta família. O gigante, porque um bebê ainda, uma criança pequena, desestruturou os pais, mudou a rotina do lar, dos avós, da família toda.
É um gigante? É um gigante. É um gigante quando você tem um filho que começa a usar drogas, que começa a andar em más companhias. É um gigante. É aquele marido que é alcoólatra, que já partiu da agressão verbal para a agressão física. Por exemplo, a semana próxima passada nós lemos no Nordeste do Brasil uma mãe que teve que acorrentar o filho para que ele não saísse para usar droga. Isto é um grande gigante. Talvez você que esteja me ouvindo, que é dependente das metanfetaminas, você que é dependente e não, mas é só um pouquinho. Você que é dependente da maconha, você que é dependente do cigarro, do álcool. Isso é um gigante na sua vida. Então eu vou lhe perguntar agora, qual é o gigante que está à sua frente, lhe afrontando? Por que os gigantes vêm até as nossas vidas? Às vezes o gigante se levanta e nós, à luz da Bíblia, sabemos que todos os gigantes que se levantam para cair. Porque eles não pelejam, essa peleja não é nossa. Nós vamos ver isso já. É do Senhor. Esta peleja é de Jesus. Você pode estar olhando para uma situação imensa. Em 1 Samuel 17, nós vemos a história que você já deve ter ouvido N vezes. Talvez você nunca tenha ouvido. É a primeira vez que você sintonizou e parou para ouvir o programa da Igreja Cristo Vive, ou você está me ouvindo na rádio, na TV. Muito obrigada, na internet. Agradecemos pela sua fidelização. Você que precisa da graça de Deus e está aí sintonizado. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigada por investir esse tempo no nosso ministério. Em 1 Samuel, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, 1 Samuel 17, você com calma vai abrir a sua Bíblia, são muitos versículos, não teríamos tempo para isso, vamos ler só alguns deles. Diz que existia um grande gigante. Todos nós já ouvimos essa história, de David e Golias. Mas talvez não, como falei, você seja a primeira vez que esteja a ouvir. Diz que existia um grande gigante, um homem muito grande, talvez 2,5 metros de altura ou mais, que era um guerreiro. E era ele responsável por ir adiante e acabar com aniquilar tamanha sua força com todos os adversários. Diz que o povo de Deus foi afrontado por este gigante chamado Golias durante 40 dias. Todos os dias, este gigante paramentado, cheio de armas, lanças, escudos, chegava diante do povo de Deus, do povo de Israel, e dizia: então, ninguém aí tem coragem de me enfrentar? Porque eu, com a minha força, eu mato qualquer um de vocês e entrego o corpo daqueles que ousarem enfrentar as bestas feras do campo. Diz a Bíblia que durante 40 dias, este grande homem, este grande gigante, este grande problema começou a afrontar o povo de Deus, a ponto de o povo se tornar amedrontado. As afrontas vinham, não há nenhum homem, não há ninguém que tenha coragem de me enfrentar. Quantas vezes e quantas vozes gigantescas chegam até você dizendo: não tem mais tempo, já está velho, já está velha, não vai conseguir o emprego, não vai conseguir. Quantas são as vozes que se levantam para afrontar a sua vida?
Às vezes as vozes são baixinhas, dentro da própria casa, dizendo: você não vai conseguir. Isto não é para você. Gigantes. Diz que Golias, ele estava, à medida que ele ia 1 dia, 2 dias, ele estava contaminando o coração daquele povo com medo. E talvez o seu gigante seja o medo. Você, mesmo não sendo criança, isso é muito comum nas crianças, você tem medo de dormir no escuro, você tem medo de sair porque você pode ser assaltado, você tem medo e o medo está paralisando a sua vida. Você tem medo de apertar a mão das pessoas, você já tem toque, né? Esse transtorno obsessivo. Sabe, essa compulsão que você tem, não posso, são bactérias, você está anulando a sua vida porque tem um gigante imenso. O gigante que diz: você nunca vai ser mãe, nunca vai ser pai. Você já mutilou o seu corpo ao ponto que você não vai ser mais ninguém, ninguém vai lhe querer. Enfim. Diz que todas as vezes que Golias vinha afrontar, dizer: e aí, seus fracotes? Talvez você tenha, dentro do seu trabalho, talvez você seja o chefe que está numa concorrência grande. E é o Golias dizendo: não tem condições. A minha empresa é pequena, eu não vou conseguir. Enfim. Diz a Bíblia que depois de 40 dias, daquele povo estar sendo contaminado, e eu gostaria de dar para você agora um conselho, se me permite. Não se deixe contaminar pelas vozes que levam você ao fracasso. Você precisa estar, não é contaminado, mas você precisa estar energizado. Você precisa estar vitalizado, vitalizada pela voz de Deus. Por aquilo que Deus pensa a seu respeito. Existem vozes que vêm e desestruturam, tiram as forças. E era aquilo que Golias fazia. Era a forma daquele gigante de desestruturar os outros exércitos, afrontando-os. Ah, bispa, mas se eu for afrontada, peraí, porque baixa em mim alguma coisa e eu... O domínio próprio é uma característica de qualquer cristão. E se você que é um cristão anda perdendo, desculpe a expressão, as estribeiras, se você anda perdendo a paciência, está na hora de você reflexionar a sua vida. Não é assim. Nós temos que analisar. Há dias, há pessoas, há momentos. Neste momento, eu estou falando para você. E eu gostaria que você desse nome ao gigante que tem lhe afrontado. No início do programa eu lhe perguntei: qual é o gigante que tem lhe afrontado? Você pode estar sozinho, você pode estar em conjunto com a sua família, você pode estar no hospital, num presídio. Eu gostaria que você desse nome ao gigante que tem lhe tentado contaminar, ou lhe amedrontar, ou lhe fazer desistir. Porque neste caso, o nome desse gigante era Golias. E diz que depois daqueles 40 dias, depois dele afrontar, dele contaminar o povo, e o povo está totalmente já se sentindo derrotado, surgiu um jovem pastor, interessado, saiu dos campos, deixou as suas ovelhas e veio interessado em saber o que estava acontecendo. Era Davi, pequeno em estatura, apenas um pastor. Ele não era um guerreiro, ele não tinha espada, não tinha escudo, não tinha nada, sandálias próprias, capacete, não, ele era um pastor de ovelhas. E ele veio, diz a palavra de Deus, e você, se estiver acompanhando na Bíblia,
em capítulo 17 de 1 Samuel, diz a palavra do Senhor que ele veio e perguntou: o que está acontecendo? E o povo disse: olha, os filisteus estão afrontando-nos e nós estamos cheios de medo, porque não há entre nós ninguém para enfrentar estes gigantes. E aquele pequeno pastor falou: eu vou enfrentar esses gigantes. Talvez você se sinta a menor pessoa, o menor trabalhador, a menor esposa, a menor avó, o menor na sua faculdade, o menor. O que os olhos veem não é o que Deus tem, porque dentro daquele pastor tinha algo imensurável, que era a fé. Diz que Davi disse: eu vou. Diz que o irmão dele, Eliabe, falou: de onde saíste? O próprio irmão desestimulando ele: você não é guerreiro? Você é apenas um pastor? Volta para as tuas ovelhas. Ele falou assim: não, eu vou. Quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra o Senhor dos Exércitos? Um jovem apenas, mas com uma garra, com vigor, com energia, com fé. E ele chegou: você vai mesmo, já que não tem ninguém? Vai então falar com Saul, vai falar com o rei naquela ocasião. Ele foi. Ele falou: ó rei, eu estou preparado, eu estou disposto a enfrentar este grande Golias. E agora o meu desafio para você é que você vai ter, pela fé, força para enfrentar este gigante que tem molestado a sua mente, que tem desfocado a sua vida. Diz a palavra do Senhor que ele foi até... E diz que Davi disse: eu vou. Talvez você esteja vivendo, sabe, sendo molestado, não só física, mas mentalmente. Dizendo: não vai adiantar, você é pequeno, você é pastor, volta para as tuas ovelhas, você nem é um soldado. E ele diz: quem é? Quem é este homem? Quem é este incircunciso fariseu que ousa afrontar o Deus dos exércitos? Veja bem, as coisas que se levantam, os gigantes que se levantam na sua vida, não são para afrontar a você, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Estão tentando afrontar ao Senhor dos exércitos, ao Deus que cuida de você, ao Deus que cuida da sua casa. Você não está sozinho nesta batalha. Enfim, vamos à frente, que o tempo vai hoje, né? Só temos esses meia hora, né? Vamos orar para termos mais tempo juntos. 1 hora, né? Em nome de Jesus. Diz que Davi foi. Davi sabia que ele era grande, pelo burburilho, né? Que ele era todo aparamentado lá, todo cheio lá dos seus paramentos, que ele era forte, que ninguém o vencia. Mas ele tinha dentro dele uma fé. E ele foi falar com o rei: rei, Saul, tem aqui um jovem pequeno, hein? Ruivo, assim, meio franzino, mas ele diz que quer enfrentar o gigante. E o rei falou: olha, já que não tem ninguém, vai tu mesmo, vai você. Então pega a minha armadura. Diz que o rei pegou a armadura, botou em Davi, nem cabia, de tão grande que era. O Davi tirou e falou assim: não, eu não estou aqui como um soldado, eu não estou aqui aparentando ser um crente, eu não estou aqui aparentando ser um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa, um bom chefe, um bom empregado. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Diz que Davi tirou aquilo tudo. Disse para o rei: olha, eu já matei um urso, eu já matei um leão. Se Deus me deu força para isso, eu vou enfrentar. E diz que Davi foi fazer esse confronto com o grande Golias. Disse lá, quando chegou no campo de batalha, que talvez seja esse campo de batalha que você está vivendo agora, diz a palavra do Senhor que Golias riu e falou:
quem é essa coisinha aí? Quem é esse mosquito? É esse mosquito que veio lutar comigo? É só você que é evangélico? Você acha que uma oração vai resolver a situação? O gigante Golias é você. Olha, hoje mesmo eu vou pegar o teu corpo e vou jogar para as bestas feras, vou te matar. E diz a palavra do Senhor. Quer ver? Vamos lá, vamos ler estes versículos. Diz que em versículo 45 diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo, o povo filisteu de um lado, mata, são fracos, dizem que são crentes, mas não são nada, não vai conseguir. Aquilo tudo. E do outro lado, o povo de Deus é amedrontado. Depois de 40 dias sendo, ali contaminado. Diz a palavra do Senhor que quando Davi olhou para aquele monumento, ele pensou assim, nossa, é bem grande esse gigante. Eu tenho bastante espaço para derrotá-lo. Porque às vezes nós vemos os problemas como grandes e nós esquecemos de ver o tamanho das soluções que Deus dá para resolvê-los. Diz a palavra do Senhor que depois da afronta do Golias, Davi disse o seguinte, em versículo 45, diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu, ao grande gigante, ao grande Golias, olha, Golias, tu vens contra mim com espada e com lança. Porque diz que o gigante vinha com espada e com lança. Diz, com escudo. Quer dizer, a situação era tenebrosa, era difícil. Mas diz Davi assim, eu, porém, vou contra ti. No nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi ali naquele momento disse, olha, você não está afrontando o povo não, você está afrontando o próprio Deus. Esse gigante na sua vida, seja qual for o nome, seja qual for a situação, não surgiu para afrontar você, mas para afrontar a Deus. E sabe o que Davi diz no versículo 26, peço desculpas, no capítulo 46, ele diz assim, hoje mesmo, Golias, problema, diga o nome do gigante que tem assolado a sua vida. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus. Oh, glória a Deus! E as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá que toda a multidão que o Senhor salva, que o Senhor resolve problemas, que o Senhor cura, que o Senhor muda a vida, que o Senhor reestrutura a família. Não com espada, não com a minha força, nem com as minhas estratégias, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e é Ele. Diz aqui, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Diz a palavra do Senhor, e é assim que você vai dizer para o gigante da sua vida. Olha, doença, problema, falta financeira, seja o que for, eu não sei. Eu não conheço você, mas Deus te conhece, por isso que Ele está te falando nesta hora. Seja a classe social que você pertença, seja a etnia que você tenha, seja quem você for. Deus está dizendo para você começar a confrontar. Não pela tua força. Mas Ele disse no versículo 45, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é em nome de Jesus que você vai vencer essas adversidades. Sabe o que aconteceu? O gigante certamente jogou a lança, não pegou em Davi. Pegou a espada, pronto para cortar a cabeça, perna, tronco, desmembrar o Davi. E diz que Davi abaixou. Davi pegou 5 pedras
e colocou dentro do alforje, dentro de uma bolsinha, e pegou uma funda, como se fosse um estilingue, né? Ele pegou 5 pedras, pensando assim, olha, se eu não conseguir com a primeira, eu tenho a segunda, se eu não conseguir com a segunda, eu tenho a terceira, tenho alternativas. Mas o Senhor honrou de tal forma a Davi. Você pode ter várias alternativas, mas a maior delas é a fé. E diz que enquanto o gigante vinha, venha contra mim, venha, ele preparou a funda, uma pedra, e lançou. Diz a palavra, e eu creio, que aquela pedra bateu-lhe no rosto, na testa, eu não sei exatamente em que local, e que ele caiu. O gigante caiu. E o que Davi fez? Ficou, olha, eu sou o grandão, eu sou... Não. Ele pegou a oportunidade da queda do gigante, foi até ele e com a própria espada do gigante cortou-lhe a cabeça. Os inimigos todos fugiram e o povo de Deus gritou em festa. Deus quer que você grite em festa. Deus quer que no nome do Senhor Jesus você diga a esse gigante, olha, você está todo armado, unhas e dentes contra mim, mas eu vou, pela fé, vencê-lo. E você vai vencer. Problemas na sua família, pessoais, de doença, seja o que for. A sua felicidade para que ela se mantenha, a sua estrutura de vida para que se mantenha. O olho grande que já caiu, que também é um grande, né? Tem pessoas que têm medo, é um grande gigante, seja qual for. Você vai dizer agora para este gigante, você quer um emprego melhor, você quer uma vida diferente, você que quer restaurar a sua vida emocional, sua família, você que teve uma grande perda, parece que tudo acabou, o seu mundo acabou, é um grande gigante. Você vai dizer pela fé, eu vou contra ti em nome de Jesus. E você vai se sentir todos os dias vitorioso, porque agora Deus faz com que esse gigante caia por terra. Creia nisso. Não há nenhuma situação, por mais amedrontadora, por maior que seja nesta terra, que possa lhe vencer. Sabe por quê? Apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é vencer gigantes. Em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você agora haja, utilize a sua fé, não com armas dos outros, mas a sua fé, e vença os gigantes da sua vida. Graças a Deus. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.